Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor, e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor, e recebemos aqui mais uma vez João Bardawil, o Barda, que está aí documentando a sua jornada para ser o brasileiro mais jovem a receber as 6, agora 7 estrelas das Major Marathons. E aí ele teve aí um desempenho incrível na Maratona de Valência, que não é Major, mas seria a 8ª Major, será? Não sei. Isso é uma coisa que a gente vai discutir aqui. E mais uma vez teve um desempenho incrível, e a gente vai entrar no detalhe, tudo que ele fez de diferente, o que ele ajustou para bater mais uma vez o seu RP. Seja muito bem-vindo, Barda. Seja muito bem-vindo, Murilo. Valeu, pessoal. Barda, obrigado aí mais uma vez por estar conosco. Barda aí já tem 4 majors, certo? No currículo. Valência ali agora, uma prova que ele vai explicar por que entrou ali no cronograma, qual foi a estratégia de inserir essa prova e bater o RP nessa prova. O Barda aí que vem desde Nova York, né, Barda? Com o tempo de 3:45 em 2022, se eu não me engano, né? Vem sempre melhorando os seus tempos, ficando cada vez mais apertado, né? Antes da gente começar a gravar aqui, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, quanto vai ficando cada vez mais difícil, né? A gente bater os nossos RPs e cada vez, cada vez o tempo a gente diminui menos, né? No começo você diminuiu ali mais de 45 minutos do seu tempo, de uma prova para outra, e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? E pequenos ajustes são sendo feitos ali no meio do processo. Então, valeu, Barda, mais uma vez por estar conosco. Maravilha. Olá, André, Murilo, todos e todas que estão ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês novamente para poder compartilhar um pouco, tanto sobre minha experiência aí mais recente, quanto também falar um pouquinho dessa evolução e também os planos aí para o futuro. Então, acho que vai dar para a gente passar por muitos aspectos legais que as pessoas vão ficar bastante interessadas em conhecer e conseguir, de certa forma, aplicar para a realidade delas também. Só pra gente começar então, Barda, pra quem não te conhece, acho difícil, né? Você tem aí uma conta de Instagram bastante ativa aí, mas pra quem não te conhece, fala um pouquinho dessa sua meta rapidamente aí, né? De atingir aí a mandala e ser o mais jovem brasileiro a atingir essa mandala, conquistar essa mandala, e fala um pouquinho sobre essa sua última prova, qual tinha sido o seu tempo e o que você estava mirando indo pra Valência. Maravilha. Então, rapidamente, né? Eu comecei a correr maratonas em 2022, Nova York foi a minha primeira prova, consegui via sorteio, e aí no ano seguinte eu também consegui via sorteio a Maratona de Berlim, e aí com isso eu me inteirei um pouquinho sobre esse mundo das majors, que na época foi algo completamente por acaso, não tinha esse objetivo desde o início, mas como consegui essas 2 classificações, eu fui um pouquinho atrás e vi que a pessoa, né, o brasileiro mais novo que tinha completado as 6 na época, tinha 32 anos. Então a minha ideia já era realizar todas elas em sequência, né, uma por ano. E com isso, muito provavelmente, né, se tudo correr bem até o ano que vem, eu vou ter completado as 6 originais. Esse ano ainda vou fazer a Maratona de Boston, o ano que vem finalizar com Tóquio. E com isso, vou conseguir essa mandala original aos 30 anos. Mas como vocês adiantaram aí, já foi incorporada a 7ª, a 8ª, né? Sydney e Cape Town, respectivamente. E muito provavelmente vai ter a 9ª, que vai ser a Maratona de Xangai. Exato. Então isso, como eu falo, sempre é algo que eu coloco muito mais para me balizar do que qualquer outra coisa, assim, no sentido de, nossa, se eu não conseguir isso, ou se não der certo, é mais para ter um objetivo, ter um norte. Eu acho que é legal porque engaja também as pessoas a acompanharem, por ser algo de longo prazo. E mais recentemente, a última maratona que eu fiz, em dezembro de 2025, a Maratona de Valência, surgiu como oportunidade de uma das marcas que me patrocina para fazer esse projeto, para me levar para lá. Inicialmente eu não ia fazer nenhuma maratona no segundo semestre, mas por Valência ser uma maratona super interessante, que eu sempre tive o sonho de fazer, eu acho que foi no momento certo também da minha vida. Inicialmente eu estava com um plano aí de correr para abaixo das 2 horas e 40 minutos, acabei correndo 2 horas, 40 minutos e 58 segundos. Eu brinco que na foto são 2 horas e 40, né? Ninguém precisa saber os segundos, então
acaba que até, eu acho que nisso eu acabei dando, não sorte, né, mas acabei tendo a competência aí de conseguir manejar para conseguir completar abaixo das 2 horas e 41 minutos. Eu acho que foi uma maratona sensacional. E agora para Boston, enfim, a gente vai entrar em mais detalhes, mas ainda não sei muito bem qual vai ser a minha atuada em relação a recorde ou não, mas também quero aproveitar, que eu sei que vai ser uma experiência única. Muito bom. E, Barda, Tóquio é no mês do seu aniversário, não? Então, na realidade, meu aniversário é em fevereiro, né? Que é amanhã, dia Ah, tá 5 de bom. fevereiro, Amanhã. faço Pô, 29 anos, mas é a mais próxima, com é a certeza. mais próxima. Normalmente Legal. é no comecinho de março, Uhum. então, se já sei que pro ano que vem vou ter que abrir mão do carnaval, que vai ser difícil para mim, que eu gosto bastante, mas sei que vai ser por um ótimo motivo e a gente pretende até, juntamente com a minha família, passar alguns dias lá para aproveitar, porque a gente tem muita curiosidade de conhecer o Japão. Legal. E a ideia é bater esse recorde aí das 6 provas originais Majors com 2 anos a menos do recorde atual. Exatamente, pelo menos 2 anos a menos, né? Acho que tem algumas fontes são meio dúbias, né? Algumas falam 31 anos, outras falam 32 anos da pessoa mais jovem, mas de qualquer forma, com 30 anos eu tenho essa garantia, e vai ser aproximadamente um mês depois de eu ter completado os 30 anos. Então, acho que vai ser Legal. legal, até por ser uma idade fechada, bem representativa também no mundo das pessoas, né? Em relação a completar 30 anos. Bacana. Boa. E aí, Barda, então vamos pensar aí, né? Qual que é a lógica de trazer você várias vezes? É justamente aprender com o seu processo. Acho que tem muito ensinamento aí que a gente pode trazer para os nossos ouvintes e mesmo para nós, já que o Murilo não tá tão ficcionado pelas maratonas, mas eu sigo aí na noia das maratonas. Uhum. O que você mudou ao comparar o ciclo de Londres para o ciclo de Valência? Se puder dar uma visão geral, então, número de treinos na semana, quilometragem média, alguma mudança que você considere significativa, dá uma destrinchada pra gente aí o que você fez. Claro, com certeza. Bom, para Londres, eu já tinha tido uma abordagem de correr mais dias na semana, então foi o primeiro ciclo de maratona que eu cheguei a correr 6 vezes na semana. E a gente sempre fazia um esquema, né, juntamente com o meu treinador, o Caio da Limiar, a gente fazia um esquema de 4 semanas. Então, 3 semanas correndo 6 vezes na semana, aumentando o volume entre elas. E a quarta semana, que era uma semana regenerativa, eu baixava para 3 a 4 vezes correndo na semana. Então eu ia lá, vamos supor, de 80 a 100 quilômetros e depois baixava já para uns 50 quilômetros, justamente por ter sido o primeiro ciclo que eu incrementei esses números de dia correndo na semana, para a gente ter um descanso apropriado para conseguir aguentar. E para Londres eu cheguei a bater 103 quilômetros na semana de maior volume. Então foi a primeira vez que eu bati aí os 3 dígitos. E eu acho que foi super legal, justamente porque eu já estava com bastante anseio, né, com bastante vontade de fazer isso, de correr mais vezes na semana, senti que estava com essa margem, e a gente entendeu que era justamente o incremento que poderia fazer uma diferença para eu abaixar ainda mais alguns minutos da maratona de Chicago, que foi a maratona anterior à maratona de Londres, né? Eu fui de 2 horas e 49 minutos para 2 horas e 44 minutos, de outubro para abril aí, então cerca de 6 meses. E para o ciclo da maratona de Valência, foi legal porque eu coloquei 2 meias maratonas no caminho, tanto a do Rio quanto a SP City. E aí eu fiz alguns treinamentos específicos para essas duas provas, consegui baixar e bater meus recordes também nos 21 quilômetros, 1 hora e 19 e 1 hora e 17, respectivamente. Isso me deu uma base para entrar no ciclo de Valência um pouco mais robusto e também, de certa forma, descansado, porque entre Londres e Valência, eu fiz alguns meses correndo 4 vezes na semana, chegando a 60, 70 quilômetros semanais. Então, para a Maratona de Valência, a gente fez algumas mudanças. A principal mudança foi não ter esse corte tão brusco na quarta semana, que é a semana regenerativa. Então, eu continuei correndo 6 vezes na semana durante praticamente todo o ciclo. O que eu fazia, eu ajustava um pouco as intensidades e a quilometragem, mas cheguei a bater 125 quilômetros na semana de maior volume para Valência, correndo 6 vezes na semana, então foi bem desafiador, porque se fizer uma conta aí, vão dar mais de 20 quilômetros, né, por treino, e na semana que baixava eu chegava a uns 80 quilômetros.
Então, acho que foi uma mudança justamente para preparar o meu corpo. E outra mudança, né, que eu acho que é fundamental, foi uma mudança de mentalidade também, porque eu sempre falo que assim que eu acabo uma prova, eu fico com a sensação de que eu poderia ter feito mais, e vendo as pessoas que estão correndo a prova, eu falo assim, nossa, eu acho ainda que eu tenho muito espaço para evoluir, e acho que no Brasil a gente acaba ficando restrito a um número pequeno assim de pessoas, né? Então, quando você corre essas maratonas mundo afora, você vê que o brasileiro está um pouquinho atrás em termos de treinamento, em termos até de vislumbrar mesmo tempos melhores. E aí, logo que terminou, eu falei, não, eu sou uma pessoa para correr 2 horas e 40, não sou 2 horas e 44. E outra mudança fundamental foi uma mudança no meu peso, né? Então, eu tinha corrido Londres, acho que com 83 quilos, se eu não me engano, e aí para Valência consegui baixar para pouco menos de 81 quilos, então esses 2 quilinhos também fizeram a diferença. Eu sempre falo que não tem como fugir um pouco disso na corrida, mas quanto mais leve, melhor, em Uma termos picanha gerais. embaixo Claro de que tem cada que... braço, né? Faz uma exatamente. diferença, né? Por 42 quilômetros faz uma diferença. Exato. Parece que não, mas faz muita diferença, né? A economia de corrida tem uma relação direta com o peso corporal total, então realmente baixar 2 quilos ali é fundamental. Exato. E eu já sou uma pessoa relativamente pesada, então eu sei que essa mudança de peso pode me ajudar muito. Claro que, de uma forma geral, a gente sempre tem que pensar no corpo como um todo, em composição corporal, em porcentagem de gordura, porcentagem de músculo, para chegar em algo que funcione, né? Mas eu acho que foram essas mudanças. Então, volume semanal, a mudança na mentalidade e também a mudança no peso para tirar esses pouco mais aí de 3 minutinhos entre Londres e Valência em pouco mais de 7 meses. Mas aumentou só volume. Então, os treinos de qualidade, você continua fazendo 2 treinos de qualidade por semana. Você faz, se eu não me engano, segunda e quarta, né? Isso. E aí, exatamente. Terça, quinta, você faz leve, sexta, longo. É isso? Isso, exatamente. E aí, sábado, domingo, regenerativo. É isso? Então, na realidade, domingo eu não tenho corrido, né? Então, 6 o dia vezes, que eu verdade. tiro 100% de descanso. Mas segunda-feira eu tenho os treinos ritmados, que são focados mais no ritmo específico da prova. Então, são períodos aí de 10 até 1 hora correndo em ritmo de prova. As terças e quintas eu faço um regenerativo, 1 horinha, 1 hora e pouco, normalmente na esteira, até para baixar um pouco a questão do impacto, para conseguir recuperar melhor o corpo. As quartas-feiras, o treino intervalado, então tenho utilizado bastante a pista do Pacaembu, inclusive até vejo bastante o André lá. A gente tem se encontrado. É o meu dia de sofrer também. Exato, é o dia mundial praticamente, né? E aí na sexta-feira, normalmente eu faço um treino longo rodado, mas mais perto da prova eu faço alguns treinos longos específicos, às vezes blocado de forma progressiva ou às vezes com alguns blocos entre, né? Alguns intervalos entre o treino. E aí, o último treino que falta no sábado, ou eu faço um regenerativo, ou eu faço também uma rodagem com alguns estímulos, então depende. Mas a estrutura geral, treinos de qualidade segundas e quartas. E o longo na Legal. sexta, qual que é o intuito? Desculpa, só para finalizar esse ponto. É deixar o final de semana mais tranquilo. Exato. Eu acho que o negócio pessoal, como eu vim do triatlon, né, que eu fiz um 70.3 em 2022, no mesmo ano que eu fiz a minha primeira maratona, a estrutura dos treinos para triatlon era fazer o treino longo na sexta-feira, porque no sábado a pessoa fazia a transição, né, que é o treino de bicicleta mais o treino de corrida. Então eu já estava acostumado e muito mais para ter um pouco mais de tranquilidade no final de semana, porque às vezes chegar sexta-feira à noite pensando no treino longo no sábado, enfim, às vezes tem algum evento, alguma coisa, eu gosto de já ter, entre aspas, livrado esse treino longo na sexta-feira, mas eu gosto da sensação de acordar cedo, de pegar a Avenida Brasil até o Ibirapuera, de rodar com alguns amigos. Então, acho que é bem legal, me acostumei. E dá mais tempo de recuperação também para esse treino de segunda-feira, que é bem desafiador. Entendi. Boa. E assim, foge da maioria, né? A maioria das pessoas, 99% dos corredores faz o treino longo de final de semana, né? Até recentemente a gente gravou um episódio sobre relatório de tendências do Strava e lá mesmo o Strava mostra, né? Que a maioria das pessoas faz aos finais de semana. E, Varley, deixa eu fazer uma pergunta. Rotina de fortalecimento, de recovery, eu lembro que você tinha uma rotina bem fixa também de 2 sessões semanais de fortalecimento, tinha também uma sessão, se não me engano, de fisiopreventiva também, massagem e tudo mais. Isso continua igual? Mudou alguma coisa? De repente, numa semana de volume muito mais alto ali de corrida,
quando você bateu ali perto dos 120, 125 quilômetros, diminuiu um pouquinho a força? Foi para uma vez ou conseguiu encaixar as 2 vezes semanais? Então, eu sou bem religioso em relação a esses aspectos, né, que fogem do treinamento apenas da corrida. Continuo fazendo os 2 treinos de fortalecimento na semana, sempre às terças e quintas, que é quando encaixa com esses meus treinos leves de corrida, até para conseguir render mais. Apesar de que é o treino que eu mais sofro, assim, mentalmente, porque é uma parte chata. A minha treinadora, né, a Vitória, ela até sabe que tem dia que eu chego lá, eu não consigo, nem me imaginar fazendo agachamento, levantamento de terra, ou o que quer que seja, mas eu tenho também a consciência do quão importante isso é para mim, né? Estou completando agora, 2 anos sem nenhuma intercorrência em termos de lesão, que é bem raro assim, né? Mas obviamente acho que vai muito de encontro com essas coisas que eu faço fora os treinos da corrida. E continuo também fazendo uma sessão de liberação miofascial por semana, que é a massagenzinha, né? Que a gente sofre também, mas eu acho que é super importante. Ajuda muito. Eu falo que é a cereja do bolo, né? Tem outras coisas que vão te ajudar mais, mas de certa forma você também não pode negligenciar, porque considerando outros fatores em conjunto, pode ser muito, muito útil. Então, não abro mão, continuo fazendo, independente da semana. Claro que tem também um acompanhamento deles, né, de outros profissionais em relação a como está sendo os meus treinos de corrida, para também, numa semana que é regenerativa, eu conseguir me regenerar também nos treinos de fortalecimento. Então, tem que acompanhar para ter uma lógica, né? Não adianta numa semana regenerativa de corrida eu fazer muitos treinos fortes no fortalecimento, justamente para não fazer o efeito contrário de descansar meu corpo, né? E você faz Com no dia certeza. de rodagem leve. Exato. Cara, isso é uma dúvida, até eu vou compartilhar aqui, assim, que eu também faço no dia de rodagem leve. Mas de vez em quando eu acho que me deixa muito quebrado para os treinos de qualidade. Esse é um Uhum. dilema aí. Você sente isso ou você que tá conseguindo se recuperar bem, assim? Eu sinto. Por exemplo, ontem foi bem desafiador no fortalecimento e hoje eu tive um treino também de tiro rápido, assim, tiro de 200 metros, que eu não gosto muito de fazer. E eu senti que, por exemplo, tô com os glúteos doloridos, tô com a posterior dolorida, tô com o próprio quadríceps dolorido, mas também vai acostumando o corpo e eu acho que é menos danoso se você fizer nesses treinos, nesses dias de treinos regenerativos do que propriamente nos treinos de qualidade, porque eu acho que fica muita coisa mesmo, você não vai conseguir nem render em um, nem render no outro, né? E também você nunca vai estar no seu 100% em todas as sessões, né? Boa, Você vai ter boa, que abrir mão de alguma coisa ali, ter isso na sua A mente, fadiga né? faz Ter parte. isso, ter Isso que eu ia isso falar, na consciência. a fadiga acumulada ela vai existir. É um É, grande dilema essa questão de quando encaixar os treinos de força, mas eu como treinador também prefiro, se o atleta tem uma rotina já com tantas, né, tantas sessões de corrida na semana, deixar junto com os treinos de rodagem, os treinos regenerativos, ao meu ver também faz mais sentido, né, do que fazer de repente no mesmo dia um intervalário, um treino de força, 2 treinos assim intensos, né, onde você precisa desempenhar bem ali, eu acho que acaba sendo pior no desempenho. Claro, tem pessoas que se adaptam bem, mas como o sim, Barda falou, é uma questão de acostumar, né? A fadiga ela está presente ali, é normal. A gente só não pode estar fadigado no dia da prova-alvo, né? Isso é o mais exato. importante, né? Mas, e Barda, você mencionou a questão 2 anos ali sem intercorrências, né? Eu até ia perguntar isso. Então, aquela questão da canelite, que eu acho que foi a principal lesão que você teve, né, durante o seu processo como maratonista, foi quase uma fratura por estresse, né? Foi um grau 3 ali, se eu não me engano, né? E não rolou uma reincidência dessa lesão, nem nada do tipo, ela não deu nenhum alô ali durante os processos aí. Então, não, absolutamente nada ocorreu após, né, eu ter tido esse edema ósseo nas 2 tíbias. Foi em abril de 2024, uma época que eu ainda corria só 4 vezes na semana. E é difícil tentar entender o que aconteceu naquele momento, mas também tem coisa que a gente não controla. E às vezes você nunca vai achar, nossa, tô com a lesão por isso, é porque não estava fazendo isso, ou porque aquele dia. É uma somatória de coisas, né? E aí nunca mais. Eu tive uma recuperação também bem demorada, assim, né? Era inicialmente 4 semanas, fiquei 9 semanas sem correr. Então a gente também teve bastante esse cuidado, juntamente com a minha equipe de fisioterapia, para voltar e voltar bem, porque a gente ouve muito falar dessa lesão como sendo até algo relativamente crônico para algumas pessoas, que a pessoa recupera e depois volta a sentir.
Então, essa foi a minha primeira e única lesão, por enquanto, né, na corrida. Claro que espero que fique assim para sempre, mas é interessante que justamente depois disso eu aumentei bastante o volume, aumentei bastante a intensidade dos treinos, e mesmo assim acabei não tendo nenhuma intercorrência. Então, claro que eu ainda tenho todo o cuidado de aparar as arestas, mas nunca tive Se eu não me absolutamente nenhum engano, resquício disso. se eu não me engano, antes de Londres você teve um desconforto, mas que não virou nada no final das contas, né? Eu tive algumas coisinhas pequenas, assim, por exemplo, uma dor na região do tendão de Aquiles, mas era, por exemplo, só dar uma soltada na panturrilha, que a região estava um pouquinho estressada. Uhum. Às vezes sentia alguma coisinha, só que passava. E também tem um Sim. aspecto mental, né? Acho que só de Sim, ter sim. aumentado o volume, ter passado de 4 para 6 vezes na semana, eu já ficava um pouco aflito, assim, receoso do que poderia acontecer com o meu corpo. Daí, às vezes, parece que a gente está correndo com microcâmeras em É. locais suscetíveis a lesões, né? E aí eu acho que eram alguns dias desses, assim, que eventualmente você vai sentir alguma Com coisa, certeza, com musculatura, né? A gente certeza. esquece que não é só osso aqui. Tem músculo, tem nervo, tem um monte de coisa. Então, eventualmente, qualquer qualquer um desses fatores aí podem estar doendo. Então, tive algumas coisinhas pequenas, mas absolutamente nada que tivesse me impedido de continuar meu treinamento. Ô, Barda, André, até a gente tem. Desculpa, André, a gente tem um episódio com a Naira, né, a fisioterapeuta, a gente exato. fala sobre isso. Nem toda dor é lesão, né? Então, é totalmente esperado, né, num ciclo de maratona, Uhum. buscando performance, assim como o Barda busca, que a gente sinta, né, algum desconforto ali, aqui, a gente fica, que nem o Barda muito bem falou, a gente fica hiper focado, né, nesse desconforto, até porque a gente não quer que nada saia dos eixos, a gente quer conseguir Exatamente. treinar, a gente não quer se machucar, então a gente fica super atento, qualquer desconforto ali, a gente já fica meio em alerta, mas é totalmente normal, né? A grande sacada é você perceber isso quanto antes, então acho que esse hiperfoco ele é de certa forma benéfico, né? E de repente tirar o pé um pouquinho no treino, conversar com o treinador, né? E ao meu ver também o fato do Barda não ter se machucado, né? Nesses últimos 2 anos, não ter uma reincidência dessa lesão de canelite que é tão comum assim, de reincidir, o fato do Barda ter uma rotina assim tão bem disciplinada, né, com os treinos de fortalecimento, recovery, a questão também, eu lembro num episódio que a gente gravou juntos, o Barda respeitando ali junto com o treinador um incremento bem gradual de volume de treino, o Barda fala isso nas redes sociais dele, questão de correr leve também, que é outra sacada fundamental, né? A gente entrevistou já, como é o nome, André? Desculpa, esqueci, correu toda uma maratona por dia, me deu branco. Nossa senhora, cara. Hugo Farias. Hugo Farias, isso, Hugo Veio, Farias, veio. foi uma maratona por dia durante um ano. Então, assim, algo quase super-humano, mas assim, como que não seja um feito incrível, né? Mas Ele uma das estratégias que corria ele em mesmo Z2 ali. mencionou, isso, correr em Z1, Z2, um ritmo muito aquém daquele que ele poderia performar se ele fosse focar um ciclo inteiro para uma prova. Então, esse correr leve ele é fundamental também, né? E o incrementar o volume gradativamente, principalmente quando a gente vai alcançar volumes que são novos para a gente, né? O Bardo nunca tinha chegado nos 125 km semanais, com certeza isso Ah, foi feito de forma bem gradativa, né? Ô, Bardo, eu queria saber sobre essa questão, porque pelo que eu tô vendo, o que mudou basicamente foi volume, né? E assim, eu queria saber, assim, o que você sentiu de diferente pro bem e pro mal, assim? Fadiga mental, fadiga física, ou ao contrário, você começou a sentir muito bem no longo, como você não se sentia? O que dá uma visão geral, assim, pra alguém que eventualmente tá aí com essa pretensão? Inclusive, você tá falando com uma pessoa que tem essa pretensão. Então, assim, que tem medo de volume. Eu tenho medo, cara, porque assim, várias lesões, eu diferentemente de você já tive várias. Eu percebo que sempre quando eu batia, agora não, eu consegui passar desse sarrafo, mas toda vez que eu chegava em 50, 55, aparecia alguma coisa. Agora eu já tô conseguindo rodar perto de 60 e não tô sentindo nada, mas eu quero mais. O que você diria, assim, para esse ouvinte, assim? Quais os cuidados? Principalmente, o que você espera com incrementando o volume? ótimo. São vários fatores, né? Eu acho que primeiro, como eu falei, tem algo cultural do brasileiro de não ter muito familiaridade com volume, né? Então, mundo afora, a gente vê muitas pessoas, assim, pessoas, eu digo, que não são profissionais e que também não almejam também tempos muito impressionantes, correndo aí, né, cerca de 60 milhas na semana, os americanos que, enfim, próximo dos 100 quilômetros semanais, pessoas que moram na Europa também, chegando a 100, 120, 130, e eu acho que
vendo essas pessoas, o primeiro passo que eu desbloqueei foi esse aspecto mental de entender que legal, tem gente que faz, eu, porque eu não posso ser uma delas, né? Porque não posso fazer comigo mesmo. E, claro, o meu treinador também, ele foi muito conservador em relação a isso, porque é o papel dele, obviamente, né? Mas eu sentei com ele, conversei e Acho falei que a assim, grande Caio, maioria Barda. não, é normal, acho que tem que ser porque é o papel deles também, né? E às vezes acontece alguma coisa, a gente coloca na conta do treinador, né? A gente Exato, nunca vai exato. colocar na nossa conta, né? Mas inicialmente correr 6 vezes na semana foi algo que eu pensei que pudesse de fato me colocar mais perto desses meus objetivos em termos de tempo das provas. Então eu falei assim, legal, correndo 4 vezes na semana já cheguei no teto aqui de 2 horas e 49. Então, para correr abaixo de 2 horas e 45, próximo de 2 horas e 40, eu vou precisar aumentar meu volume. Isso aí foi até algo simples de deduzir, porque olhando tudo que eu estava fazendo já era esperado, né? Aí, em relação à prática disso, né? Foi difícil, assim, né? Eu não posso falar que foi fácil, principalmente as terças e quintas, que eram os dias que eu não estava acostumado a correr. É ruim você ir para. Porque eu ia na academia, e na esteira, ou enfim, algum lugar para rodar leve, aquela 1 horinha que parece que não passa, e você está cansado do dia anterior, e sabe que no dia seguinte ainda vai ter outra pancada. E aí eu ia realmente sem vontade alguma. Então, acho que o primeiro aspecto é que tem que ser muito, muito regrado e tem que pensar muito nessa questão da disciplina. Porque você perde muito, em alguns casos, né? Você perde muito esse tato com o amor à corrida, sabe? Ou a sensação de, nossa, tô fazendo isso porque eu gosto. Você parece que vira uma obrigação, vira algo que você precisa fazer, vira algo até meio impositivo. E eu acho que eu senti muito isso, principalmente durante a prova de Valência, né? Foi engraçado, até falei isso, né? Em alguns momentos, mas eu senti, acho que tanta fadiga mental durante o treinamento, tanta fadiga física durante o treinamento, chegou na prova, parecia que eu não tinha mais de onde tirar, assim, forças, sabe? Por mais que eu tivesse feito um belo de um polimento, que eu tivesse completamente descansado no dia, quando no quilômetro 30 eu já vi que estava começando a dar uma baixada no meu ritmo, eu falei, meu, putz, pra quê, né? Por que eu fiz isso? Parece que tudo se juntou assim e eu não consegui tirar aquelas forças, né? Até essa maratona foi bem emblemática por isso. Eu me questionei muito depois de ter feito ela, de ter me submetido a tanta coisa no treinamento. Não é que não teve motivo aparente, claro que eu quis fazer isso, mas ao mesmo tempo fugiu de ser uma das majors, nunca tinha feito outra maratona sem ser as majors, então não estava muito no script. Então acho que esse aumento de volume ele acarreta em muitas coisas positivas e negativas, mas também eu sei que se eu não tivesse aumentado, eu não teria conseguido abaixar esses minutos de Londres para Valência, principalmente. Eu acho que no final das contas tentar deixar os 42 quilômetros o mais natural possível. E você dobrando, né, a distância que você corre na semana frente à semana, a distância que uma maratona exige, eu acho que ajuda muito nesse aspecto, principalmente. Você lida muito bem também com alguns outros momentos que você está um pouco mais fadigado, você já se viu nesses momentos anteriormente, mas é bem complexo, porque eu acho que entra muito um aspecto mental e você, em alguns casos, perde um pouquinho o senso ali. Tem que ter um objetivo e um propósito muito claro para conseguir fazer e executar. Interessante. E assim, essa questão mental, né, gente, para o esporte de endurance é algo fundamental, né? Saber lidar com esse tédio, com essa monotonia dos treinos, né? Treino em baixa intensidade. Eu lembro que lá, quando a gente gravou uma vez com o Barda, ele mencionou, né, a questão de correr a 5:30. Putz, às vezes Sim. se torna algo maçante, né? Monótono, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas também é um andar sobre o muro, no sentido de que também para você pegar ranço da corrida e desencanar de tudo e de repente desistir, né? Ou ficar um tempo sem correr, é relativamente fácil, né? Muitas pessoas fazem isso, às vezes encaram um ciclo de maratona ali pela primeira vez e às vezes com um volume muito mais baixo do que do Barda, acabam já se sentindo desestimuladas, né? E desistem da corrida ou desistem da distância da maratona, né? E aí, Barda, eu tenho uma pergunta para você, curiosidade mesmo, em relação a como lidar, né, com esse volume assim tão alto de treino, né, com um corredor amador. Você
tinha algumas sessões da semana que você sempre fazia indoor ou eram todas outdoor? Você usava algum mecanismo de distração? Porque deve ter gente ouvindo deve ter ouvinte nos escutando aqui pensando assim, nossa, se eu correr 120 quilômetros semanais, eu vou, sei lá, vou assistir uns filmes aí na tela do celular, vou me distrair, vou botar música. Você adapta isso, não é? Você encara os treinos sempre ali seco mesmo, sem nada para se distrair? É uma estratégia mesmo? Como que você lida com isso? Perfeito. Então, principalmente os treinos regenerativos, às terças e quintas, eu fazia sempre na academia, sempre na esteira. Como eu falei, para tirar essa questão do impacto, né? A esteira você tem menos impacto e é um ambiente controlado em relação até ao ritmo. Então, eu colocava no ritmo proposto lá 5,15, 5,20, 5,30 por quilômetro e fazia minha horinha de treino. Isso me ajudava bastante e também mudava um pouquinho os estímulos. Até em relação ao clima também, desculpa te Totalmente. interromper, mas num período de calor, por exemplo, você ter 2 semanas em que você pode fazer no ventilador, no ar-condicionado ali, ajuda, né? Exato, exato. Então, eu acho que isso me ajudou bastante a poder subir esse volume, né? Fazer esses treinos na esteira e até o treino de sábado, dependendo de qual fosse, eu também colocava na esteira. Então, teoricamente, metade ou 40% dos treinos eu fazia na esteira. Eu acho que isso me ajudou bastante, mas principalmente essa questão física. E aí eu tenho dois tipos de pessoas diferentes, né? O que corre na esteira e o que corre na rua. Na rua eu corro sem fone, com absolutamente nada, em ambientes que eu não vou ter tanta distração, então normalmente eu vou no parque ou no estádio, justamente para não ter distração, que eu digo semáforo, até o mínimo possível de pessoas, né? Sou muito focado. E esses treinos que eu faço na esteira, eu coloco uma música, eu gosto de ouvir música mesmo. Já às vezes eu ouço alguma pessoa falando, algum podcast, alguma coisa assim, mas eu acho que não me engaja e não faz o tempo passar rápido. Então eu prefiro ouvir música mesmo, e aí qualquer tipo de música que eu tiver a fim de ouvir no momento ali me ajuda, né? Mas são coisas diferentes mesmo, e os treinos exigem essas preparações assim diferentes até para conseguir cumprir. E é isso, acho que incorporando algumas outras coisas, né? Porque eu falo assim, falo muito em relação a essa mudança de terreno também para conseguir aumentar volume, acho que é super importante. Importante. Tem a trilha do Ibirapuera lá que o pessoal usa pouco, mas também tem que ficar bastante atento, porque, enfim, tem galhos, tem umas coisinhas no chão. Pra Já vi muita cair aí. gente, Depois de chuva, né? Fica torcer uma lama tornozelo. total, perigoso. Exato. Então, ao mesmo tempo, é um treino regenerativo, mas você precisa ficar completamente focado ali onde você tá. E às vezes é gostoso que você fica meio que pensando em nada, né? A Mas, esteira é uma coisa, Barda, que eu acabei incorporando também no sim, regenerativo, porque, cara, eu vou falar por mim, eu tenho muita dificuldade de correr realmente leve, assim, Z1, é, Z2 na rua, cara. Eu não sei o que acontece. Então na esteira é estranho, né? eu ponho lá e acabou. Não tem o que fazer. Eu vou correr naquela velocidade. E assim, eu acabo. Eu pessoalmente assisto muito YouTube, inclusive o seu canal. Vi o vídeo de Valência Legal. lá fazendo. Aproveitar o momento aqui para falar, vi o vídeo de Valência correndo, né? Então, É, assim, queria aproveitar para parabenizar aí, até se você quiser divulgar, acho que é legal. Tem toda essa jornada aí do Barda rumo a Valência, tá documentado no YouTube. Eu acho, a gente já conversou, né, cara? Eu sou fã, né, do Floberg, né, lá de sim, Chicago. Eu sentia muita falta de alguém tentando fazer algo nesse nível de produção, de edição, que eu sei que é um nível muito alto. Eu acho que vocês estão fazendo de um jeito muito interessante, então eu acho super legal. Finalmente, um youtuber brasileiro aí, né, fazendo com um conteúdo desse, que é o que eu gosto de consumir, porque é aquela coisa, né, cara? Acompanhar uma jornada de uma pessoa que te inspira a querer fazer algo semelhante, sim. ou se não semelhante, viver a sua jornada do seu jeito. Então, assim, muito legal. Para quem não conhece, né, acho que acompanhar, como é que é como é que o pessoal digita lá? Corre Barda vai achar, né? Se digitar Corre underline Barda aparece, ou João Bardawil mesmo, qualquer um dos dois, eu coloquei o nome e aí entre parênteses o arroba, né, que é o mesmo que eu uso no Instagram. Então, de qualquer uma das formas, você consegue achar lá. Muito bom. E eu acho assim, sobre a questão disso que você falou, achei muito legal. Acho que isso é um ponto muito interessante, essa parte um pouco mais filosófica mesmo, né? Do porquê. Eu acho que tem muita gente que quer um número, né? Então, eu quero correr sub 3, né? Que é o que muita gente quer por aí. Mas ele quer um número, mas ele não quer passar pelo que precisa ser feito É, para chegar no sub 3. E assim,
eu acho que isso é importante ser dito, porque às vezes gera frustração, né? Então o cara quer ter um desempenho, mas ele não quer pagar o preço que precisa ser pago para ter esse desempenho. E Sim, assim, não vejo problema nenhum em a pessoa olhar o que tem que ser feito e falar assim, puta, isso aqui eu não quero. Tá bom, então tudo certo. Se você não quer, então não se imponha a isso, porque senão você vai ter uma jornada ruim, sabe? Às vezes é melhor você continuar correndo sua maratona para 4 horas, que não tem problema nenhum, que acho que é super sim. legal, e aproveitar a corrida e correr 30 maratonas para 4 horas do que correr uma para 2 horas e 59 e nunca mais querer saber disso na vida, né? Acho que até como médico eu posso dizer, né? O mais legal é a longevidade no esporte, é isso que vai trazer benefício para a pessoa no longo prazo. Então, assim, é legal ouvir você, porque a pessoa pode olhar e falar assim, não, o cara tá focado em performance, o cara não se questiona em nenhum momento. Provavelmente se questiona quase que diariamente se ele tá fazendo o negócio, né? Assim, tá ali no meio de um treino na quarta-feira, já tá cansado da segunda, cansado da terça e tá sofrendo na quarta, você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? Né? Então, é importante deixar isso claro, né? É, E, justamente. e só para Pode completar. finalizar, essa questão do o treinamento, isso que eu concordo totalmente. Acho que o pessoal fora do Brasil é muito mais volume, assim, focado em volume. E assim, o treinamento para maratona ele é extremamente tedioso, né? Conforme você Sim, aumenta o volume. Então, a pessoa que está querendo fazer um treinamento de alto volume tem que estar preparado para enfrentar o tédio. Sim, esse é um grande ponto assim que deve ser falado, porque às vezes não é o seu caso, mas tem muita gente que coloca nas redes sociais uma visão só daquele treino intervalado, pegado e que vomita no final e que tá sim. fazendo com 3 caras que correm tão rápido quanto ele. E na verdade, isso é uma parte importante do trabalho, mas tem toda uma outra parte que é quietinho, fazendo na esteira ali, entediado, com a frequência cardíaca baixa. Então, acho que isso é importante dizer. É a minoria, né? É a minoria É. dos treinos que vai ser assim. É, né? Quanto ao YouTube, eu agradeço demais e justamente a gente quis fazer algo que fosse diferente e fosse também inspirado em pessoas que fazem isso mundo afora. Então, foi legal que eu consegui fazer uma série de 5 episódios preparatórios para Valência e o episódio da prova, assim, que eu acho que foi bem legal e Ficou legal conseguiu demais. encerrar muito legal a série. Quero fazer para Boston também, provavelmente também 5 episódios, até porque tem uma complexidade muito grande Imagino, envolvida, cara. tanto em termos de filmagem quanto edição das pessoas que estão comigo nesse projeto. E, obviamente, também disponibilidade de tempo. Às vezes, eu preciso mudar meu horário de treino, preciso encaixar com as pessoas, então é complicado. Mas é isso, prefiro fazer menos episódios e ser algo um pouco mais nessa linha documental do que fazer mais episódios numa linha um pouco mais comum, assim, de vlog mesmo, ou coisas do tipo, né? Muito bom. E em relação a essa questão do tempo, é super legal que você menciona, justamente porque eu me questionei muito em relação a isso, né? O motivo de eu estar vislumbrando abaixar ainda mais o meu tempo, sendo que inicialmente eu busquei, né, esses recordes pessoais justamente para conseguir a classificação para a Maratona de Boston, coisa que eu já consegui quando eu corri a Maratona de Chicago. Na época eu não sabia se ia ser suficiente ou não, então para Londres eu quis abaixar ainda mais para não ter a menor chance de eu não participar dessa maratona agora em 2026. Só que é isso, já estava garantido e aí ainda mais eu quis abaixar meu tempo em Valência. Então isso que foi diferente assim nesse aspecto mental Uhum. também, porque antes eu tinha um objetivo. Eu falei, não, eu quero ir para Boston eu vou correr para não ter a menor chance de não participar em 2 horas e 45, 10 minutos abaixo do tempo de corte, historicamente nunca passou de 6 minutos e não vai ser agora. Mas é isso, para Valência, né, eu acho que foi muito mais numa linha de querer me desafiar mesmo, e entender até onde eu conseguia chegar, ainda mais depois de Londres. Só que é isso, né? As pessoas até perguntavam: nossa, mas alguma marca exigiu, mas alguém falou que você precisa, mas o que acontece se você não conseguir nada? Nada. Eu poderia ir para Valência e correr a prova no ritmo que eu bem quisesse, assim, para conseguir completar ela, mas eu acho que era mais um desafio pessoal comigo mesmo. E eu vou muito nessa linha de colocar objetivos de tempo, né? Até por conta de Boston, eu acostumei um pouco nisso. Então, para Valência, eu coloquei 2 horas e 40, justamente para conseguir me balizar durante os treinos, para conseguir também me acompanhar. E foi legal que eu fui falando isso de uma forma pública e completamente aberta, né?
E muitas pessoas falam comigo, nossa, como é que você faz isso? Eu não conseguiria saber que eu vou ter que largar tendo a pressão de ter falado, e se não conseguir, se não sei o quê. Só que no final das contas eu falei, se eu não conseguir, não vai mudar nada, já consegui o objetivo que eu queria, que era ir para Boston. Se eu não conseguir, eu não vou perder também nada em relação, tipo, a patrocinador ou qualquer coisa do tipo, e se não conseguir, vai ser algo que eu vou ter que lidar comigo mesmo, sabe? Não vou ter que lidar com ninguém ou qualquer outra coisa do tipo, né? Vai ser a primeira vez que eu encarei, me vi nessa situação, acho que por isso também foi mais difícil, até porque já era uma meta mais ousada ainda, e quanto mais ousado, mais difícil fica, né? Exato. Quanto mais espremer a casca da laranja aí, pode ser que aconteça, né? De repente Sim. não conseguir bater um tempo, etc. É algo totalmente normal. E, desculpa, André, só complementando aqui, Barda, se puder explicar para a gente a escolha pela prova de Valência, você mencionou a questão de uma ação de uma marca que te apoia, o que mais te influenciou a escolher essa prova, né? Foi uma decisão, então, também de tentar baixar ainda mais o seu tempo, mas o que mais influenciou pela escolha dessa prova em específico? Maravilha. Quem me levou para Valência foi a Sede, que é uma marca de energético natural. Inclusive, não sei se vocês já provaram, depois até envio aí para vocês provarem, que realmente é muito bom. Tenho tomado diariamente. Boa. E eles vieram com esse No projeto. lugar do café que você não gosta de café, eu lembro disso. Exato, eu não sou muito fã do café, infelizmente. Às vezes eu tomo café com leite, assim, mas não sou aquele experimentador de cafés com métodos diferentes e grãos de vários lugares do mundo. Não sou essa pessoa. E aí me levaram para Valência justamente buscando uma maratona para ocorrer ainda no segundo semestre de 2025. E a escolha acho que foi super tranquila de acordo com as possibilidades, né? Então, Valência ela acontece em dezembro, que é o inverno, né? O auge do inverno na Europa, apesar de Valência não ser uma cidade tão fria, né? É uma cidade litorânea, costuma estar frio lá e estava frio, né? Não estava aquele frio absurdo, mas estava uma temperatura legal. Largamos com 10, 15 graus, enfim, não passou também de 16, 17 durante a prova, mas principalmente as características da prova. Então, acho que o que diferencia a Valência de outras provas, que também são muito rápidas, como Berlim ou Chicago, por exemplo, é a quantidade de pessoas que correm tempos rápidos, considerados rápidos. Sim. Então, se eu não me engano, acho que 20% correu abaixo de 3 horas. E abaixo de 2 horas e 40 são 800, 900, até mais de 1.000 pessoas. Então, você sempre está correndo com milhares de pessoas, assim, centenas de pessoas em volta de você. Isso que faz a prova ser tão sensacional. Porque ela é uma prova que tem 42 quilômetros igual a todas as outras e não tem descida, não é nada diferente assim. Mas acho que o nível das pessoas faz com que seja muito legal correr. São pessoas que visam muito essa questão da performance. E é uma prova que encerra o calendário mundial de maratonas. Então, muitas pessoas correram, muitas pessoas famosas, assim, que criam conteúdo, pessoas aqui do Brasil. Eu acho que é bem legal, justamente para dar esse ar de, nossa, legal, 2025, enfim, a temporada que eu corri essa prova foi, agora vou pensar no ano que vem. E eu recomendo fortemente, é uma organização impecável, já entrando até em alguns Acho que é pontos isso que eu ia falar. Pode específicos. fazer esse follow-on aí, continua. É Ainda uma mais com a sua prova... experiência de outras majors, né? Se puder fazer esse Exato. paralelo ali. É nível Exato. major. Nesse ano foram 35.000 pessoas. Há 3 anos, 20.000 pessoas estavam correndo a Maratona de Valência. Então, quase dobrou de 3 anos para cá. O que faz com que em alguns trechos ainda ela fique um pouco difícil, assim. Então, no começo, os primeiros 5 quilômetros, por ter tanta gente correndo rápido, você não tem muito como escolher o seu ritmo e tem que só ir com o que a galera tá fazendo lá, né? E não que seja ruim, mas enfim, tem esse ponto, né? Algumas ruas são mais estreitas mesmo, mas depois do 5º quilômetro ela dá uma bela de uma livrada. E em termos de organização é impecável. Ela larga e chega no mesmo lugar, assim, que é na Cidade das Artes, que é um lugar icônico, né? O mesmo arquiteto que fez o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, é bem bonito lá. A cidade é super legal em relação à acessibilidade, metrô, transporte público, o que for. E em relação a alguns aspectos mais específicos, por exemplo, a hidratação é feita em garrafinhas, né? O que para mim é o melhor dos mundos. Não são aqueles copos de papelão, por exemplo, que Chicago, Berlim, algumas outras maratonas o pessoal serve. Londres é garrafinha também, por exemplo. Tem muita estação, é muito bem sinalizada, tem a linha azul no chão também. Tem esse fator que eu falei de ser uma prova super rápida, super plana.
Então, não perde para absolutamente nada nesses termos de outras maratonas. Inclusive, como eu falei, recomendo fortemente aí, caso alguma pessoa queira fazer, porque a cidade também é super legal, eu me surpreendi positivamente, passei 3 dias lá depois, consegui comer, beber bem, gastronomia, em termos de arquitetura também, então me surpreendeu muito e foi bem legal ter participado, justamente porque inicialmente não ia fazer, mas depois fiquei super feliz de ter participado dessa prova. Só um detalhe que a partir deste ano, né, é sorteio, né, eu me Isso, para mudou. variar, entrei no sorteio, não fui sorteado, tô na fila de espera. O Mas que o Barda teve de sorte ali nas primeiras dele, né? Nova Mas eu já York. gastei minha sorte inteira. Ele- Eu sei que o que eu tive de sorte para essas inscrições eu não vou ter mais. Eu gastei em 2 anos seguidos, depois nunca mais também. tá cada vez mais difícil, né? E assim, não dá. Isso Também. é um ponto. Eu conheço bastante gente que correu e a única reclamação que algumas pessoas falaram pra mim é a lotação, né? Isso. Que foi uma prova que, assim, talvez pra quem correu 2 horas e 40 não tenha sido a corrida inteira. É. Mas talvez pra quem tava tentando sub 3, tinha muita gente tentando sub 3. Então ficou meio. Em algum momento ficou meio cheio. Então não vai dar pra transformar numa maratona de 55 mil pessoas, né? Pra virar um Exato. tamanho de Nova York, o tamanho de Chicago. Então acho que. A não ser que Não sei que mude o percurso, né? Mas aí. Exato, exato. A não ser que mude o percurso, que é um pouco difícil, mas é justamente, eu falei nessa ótica de ter largado literalmente na primeira onda. Uhum. E na minha frente tinham, não sei, 500, 600, 700 pessoas, de 35 mil. E mesmo assim, o começo, em alguns momentos, foi bem tortuoso. Então, realmente, quem largou para trás deve ter sofrido bastante, até porque acaba tendo um conflito ali de ritmo em algum momento, não é todo mundo que se propõe. Apesar de que eles fazem um crivo que é importantíssimo, você precisa comprovar o seu tempo para largar num curral, justamente para não Sim. ter esse problema. Mas mesmo assim, você faz com base numa prova, você não sabe quanto você evoluiu depois ou quanto a pessoa Mas já também está indo ajuda, para essa viu, prova Barba? sem outro. Então Alô, é um alô, São pouco disso, mas Silvestre. Olhem aí, né? O É, exemplo. foi a Seria sugestão que a melhor gente que esse. deu pra São Silvestre, que foi um caos esse ano. Imagino. Eu Exato. imagino, imagino. Ainda mais a 100ª edição, eu acompanhei de longe que eu estava viajando, mas também, enfim, tem que ir com essa cabeça mais festiva mesmo, né? Mas mesmo assim, É. imagino que deve ser Não, impossível esse ano foi a praticamente, pior né? edição. Mas, assim, não querendo fugir do tema, a gente já vai Aham. passar aqui pra parte final, até que eu sei que você tá com o horário curto. Eu só queria Não, aproveitar super aqui, tranquilo. a pausa para convidar quem tá ouvindo. Você tá vendo pelo Spotify, não deixa de seguir a gente, avalie o podcast, compartilha com aquele seu amigo corredor, para aquele seu amigo que tá treinando aí pro sub 3, sub 2 horas e 50, sub 2 horas e 40. Acho que tem muita coisa aqui pra gente trazer aqui da experiência do Barda. Se você está acompanhando pelo YouTube, vou fazer um apelo aqui, gente. E se inscreva no canal. Né? A gente tem ouvintes que chega a ser 10, 15 vezes mais do que o número de inscritos no nosso canal do YouTube. Então, não dói, eu garanto. Entra lá, abre o aplicativo, se inscreva no canal, ajuda a gente bastante, curta o vídeo. Não deixe de seguir também a gente pelo Instagram, onde a gente tem conteúdos que vão além desse podcast. Então, temos lá 2 pílulas de conhecimento sobre corridas semanais. Temos as chamadas para os episódios, os cortes para os episódios e sempre mais alguma coisinha que aparece ali diferente semana a semana. E para quem realmente gosta do que a gente faz aqui, a gente tem o nosso Apoia-se, aonde você se torna apoiador, sustenta esse projeto totalmente independente, que depende 100% da contribuição dos nossos apoiadores para se sustentar. E além disso, tem acesso a nossos episódios bônus semanais. Na verdade, tem acesso à nossa biblioteca de episódios bônus. Nós já temos 11 e vamos adicionar um por mês. Então, cada vez mais vocês vão poder aí acompanhar esses episódios. E o mais legal, coisa relativamente recente, o Pelotão Quilômetro 41, nosso grupo fechado de WhatsApp, nosso clube de corrida no Strava, aonde a gente tem uma verdadeira comunidade de corredores que está cada vez mais legal. Eu fico feliz. Essa semana entrou 2 novos apoiadores. Antigamente eu tinha que falar, seja bem-vindo. Hoje em dia os outros apoiadores já recebem a pessoa, já pedem para se apresentar, daqui a pouco já estão marcando corrida juntos, então tá realmente muito legal. Por lá, além de ter, assim, participar dessa comunidade, ter acesso direto a mim, ao Murilo, trocar experiências, dicas, canais, filmes, livros sobre corrida, você vai ter ali uma proximidade, vai ter ali uma oportunidade de participar da elaboração das pautas, de sugerir temas.
e inclusive escolher os episódios bônus que serão criados. Então vale muito a pena. Beleza? Bom, Barda, fala aí boa. suas redes sociais para quem ainda não te segue. Não sei se o Murilo ia complementar alguma coisa. Desculpa, Murilo. Não, é um outro tema. Deixa o Barda primeiro passar as redes dele aí. Tranquilo, todas você me encontra no corre_barda ou digitando meu nome mesmo, João Barda Will, principalmente focado no Instagram e aí no YouTube, como eu falei, em breve teremos a série da Maratona de Boston, então acho que vai ser bem legal para documentar isso, que para mim até digo, né, que inicialmente era um sonho impossível e aí eu fiz com que ele se tornasse algo possível, então acho que vai ser bem icônico para mim como pessoa mesmo. Com certeza. Maravilha. Bom, Barda, eu tenho duas perguntinhas bem rápidas para você, que eu acho que a gente não mencionou aqui ao longo do episódio, talvez sejam questionamentos, curiosidades aí dos nossos ouvintes. Até onde eu sei, há um bom tempo você tem um acompanhamento nutricional também, eu queria saber se algo mudou para esse ciclo aí para Valência ou não. Como que é a sua rotina ali no dia da prova, a suplementação com gel de carboidrato, tem alguma outra fonte de carboidrato, o que o Barda curte comer ali na véspera das maratonas? É o famoso macarrão ou não, o que rola? E também questão de sono, Barda, como que é essa questão para você? Você é um cara que dorme bem, você se preocupa com isso, é algo que você tem ali esse cuidado, né, algo que você tenta ajustar na sua rotina para conseguir se recuperar bem, utilizando o sono? Maravilha, são dois aspectos fundamentais, né, como eu falei, todos eles aí vão conseguir puxar a questão do treinamento, a questão do aumento do volume, e são dois pilares que sem isso você não consegue fazer absolutamente nada, né? Em relação à alimentação, eu sou bem tranquilo em relação a isso, então, claro, fiz alguns ajustes junto à minha nutricionista, mas coisas de quantidade, e eu sempre foco muito no pré, no intra e no pós-treino. Principalmente no pré e no pós-treino. Às vezes no intra eu nem dou a atenção assim necessária, mas sempre como, nunca vou correr em jejum e depois imediatamente sempre tomo alguma coisa, nem que seja uma água de coco para conseguir repor e conseguir já iniciar a recuperação, né? E aí, fora isso, alimentação normal, café da manhã, pão com ovo, arroz e feijão no almoço, à tarde iogurte com fruta, granola, à noite meio que o repeteco assim do almoço sem o feijão, por exemplo. Então, acho que isso aí é super tranquilo. Eu gosto muito de comer salada também, tento comer bastante fruta, mas eu sou muito do doce, eu tenho isso. Então, todo dia eu como alguma coisinha, seja uma paçoquinha aí que eu sempre falo também, ou algum docinho, chocolatinho. Eu acho que isso me ajuda justamente para tirar um pouco essa questão da seriedade em relação à alimentação ou algo que seja muito muito certinho, né? E também me ajuda justamente para não chegar no final de semana e comer uma barra de chocolate, sendo que eu fiquei restrito durante a semana inteira, né? Em relação às provas, eu como absolutamente de tudo antes da prova, assim. Então eu não faço nenhum filtro do tipo, não vou comer açúcar ou tipo, tanto que eu, antes de Valência, comi um cinnamon roll gigantesco, assim, comi ovo, abacate, claro, eu tento comer o máximo possível de carboidrato, mas não vou também me restringir a coisas mais saudáveis, o que até poderia ser algo que vai me ajudar, mas eu já falei, já fiz tudo aqui que eu deveria ter feito, não vai ser isso que vai fazer alguma diferença ou não. E durante a prova, acho que a suplementação continua também sendo básica, eu tento aí pelo menos consumir 80 gramas de carboidrato por hora, e o sódio dos géis, né? Então eu não utilizo cápsula de sal, nunca tive problema em relação à cãibra, sudorese intensa, então eu acho que isso é um pouco mais tranquilo, mas eu acho que tem um espaço também, e eu acho que é isso, eu sempre fico também nesse dilema de perda de peso junto com o ciclo, então eu ainda não fiz um ciclo em que de fato eu comi bastante, eu acho que eu não estava me abastecendo no máximo que eu poderia até para performar nos treinos. E aí, enfim, é um dilema que eu tenho, algumas questões também de estética, tudo, e pretendo, em algum ciclo de maratona, realizar algo assim que seja mais voltado a isso. Então, comer mais antes, durante, depois, aumentar bastante o consumo de carboidrato para ver o quão isso vai impactar diretamente no meu treinamento, né? Em relação ao sono, só quer falar, André? Não, pode complementar. Então, tranquilo. Em relação ao sono, eu não noio muito, não sou muito noiado em relação ao sono, não uso nenhum gadget para
para ver meu sono, só tento dormir bem e sei também que às vezes não vou dormir bem, não tem como controlar muito. Claro, tem muitas coisas aí rolando, né, na vida, fora os treinamentos, mas de uma forma geral eu durmo bem, tento dormir pelo menos 7 horas por noite, dormir e acordar no mesmo horário, ter um ambiente calmo, temperatura adequada, mas eu acho que isso é um aspecto natural. Claro, tem alguns momentos que acabo falhando um pouco em relação a isso, estou numa semana um pouco mais agitada, levo isso um pouco para a hora de dormir, mas, por exemplo, não sou a pessoa que vejo o meu sono, até porque eu acho que isso pode se tornar um fator ansiógeno para mim, no sentido de, não dormi muito bem essa noite, tem um treino muito difícil, no noite seguinte preciso dormir bem, o que eu vou fazer, sabe? É um negócio que eu acho que para mim não vai encaixar, tenho certeza absoluta. Então, se me Legal. perguntarem nota de sono, sono REM, essas coisas, eu praticamente nem sei o que significa. Então, Legal, você se conhece e sabe que isso não é, funcionaria para você. Ótimo, maravilha. exato, exato. E hoje em dia parece que é obrigatório ter esses monitoramentos, né? E a pessoa tem que ter muito discernimento de como ela vai incorporar isso para a vida. Já vi muita gente deixando de treinar ou deixando de fazer coisa que o relógio falou, sabe? Coisas que para mim não entram de forma alguma na minha cabeça, né? Exato. Então, acho que tem que cada um entender o que faz sentido, e para mim não faz muito sentido esse monitoramento, mas tento, obviamente, dormir bem, porque sei a importância tanto do sono Perfeito. quanto da alimentação como pilares fundamentais. Eu resumiria Maravilha. isso como o básico bem feito, né? Assim, É isso, uma alimentação É. primordialmente boa, adequada, mas também sem ser extremamente restrita, e um sono. Tenho consciência que é importante, procuro fazer isso na maioria das vezes, mas também sei que eventualmente eu vou falhar e tá tudo bem, né? Acho que Sim. acho que isso é o básico bem feito, né? Acho que é É uma isso, sempre vai falar, boa, não. é um bom caminho a se seguir, assim, até para não também não dá para, isso é um ponto, né? A gente falando ainda sobre metas, não dá para querer controlar absolutamente todos os aspectos da sua vida, você vai transformar a sua jornada no inferno, né? Então tem que tomar esse cuidado também. É isso. Bom, vamos então, Barda, para a parte de Boston aí, você tem. Claro. Queria assim, claro, você deve estar. Você já começou o ciclo, o que você mudou? Qual que é a estratégia? Vai botar corrida num sobe e desce no meio do longo? Vai fazer alguma coisa diferente ou vai apenas seguir o mesmo caminho aí? O que você está planejando? Treino duplo, né? Duas É, corridas no mesmo dia, de repente para aumentar O ainda mais Murilo falou, volume. isso eu já sei que é um ponto, né, Barda? Mas conta aí você. é. Não, maravilha. Então, né? Para Boston, eu ainda não defini muito bem o que eu quero fazer num aspecto geral da coisa, em relação a tempo ou não tempo, em relação a melhorar ou não. Mas o que eu quero fazer? Eu quero estar bem preparado para conseguir aguentar as características da prova, que tem muitos poucos períodos em que ela é plana. Então, ou sobe ou desce. Então, é um desgaste muito grande para a musculatura, né? E em relação a mudanças no treinamento, né? Eu tô com uma planilha bem agressiva até que meu treinador me passou, enfim, não estou seguindo tudo exatamente como ele passou, mas a gente incorporou essa semana pela primeira vez a minha primeira dobra, né? Corri em 2 períodos. Na segunda-feira eu corri de manhã e corri no final do dia. Hoje eu vou fazer isso também, já corri de manhã, vou correr no final do dia, mas muito mais para ver como o meu corpo reage. Então, eu não estou fazendo isso para bater meu tempo, não estou fazendo isso para nenhuma coisa em específico. É o que eu sempre falo, nesse momento de vida que eu tô com disponibilidade de tempo, principalmente estou com saúde de fazer isso. Então, por que não incorporar isso no meu treinamento, justamente para entender como eu me saio, como eu me sinto. Então, eu estou tirando todos os pesos em relação, tipo, a obrigatoriedades de planilha, essas coisas. Quero fazer coisas diferentes, mas num sentido que eu vá gostar disso, assim, sabe? Até me reconectar um pouco com a essência do esporte, né? Pode parecer até um pouco contraintuitivo, vou correr mais, talvez eu corra mais, mas acho que de uma forma um pouco mais consciente, assim. Então eu não quero também me matar nos treinos do tipo, nossa, esse treino foi, nossa, impossível de fazer, no final não consegui fazer. Eu quero fazer a planilha bem, assim, fazer bem feito, mas também sem nenhuma outra coisa, assim, muito diferente, até porque, é o que eu falei, não acho que Boston vai ser a prova para baixar muito o meu tempo, e não sei se eu Normalmente quero não é, isso né? também, exato. Então, até tinha falado, acho que no último episódio, né, que eu queria abaixar ainda mais, só que, claro, são momentos diferentes que eu tô Claro. conversando, e eu acho que agora também, enfim, tem carnaval, eu vou passar uma semana fazendo algumas trilhas na Patagônia, em El Chatén, então sei que vai ser um ciclo um pouquinho diferente,
E vou pegar 8 semanas um pouquinho mais restritas, assim, antes da prova, que eu acho que é o período que dá para focar, mas já comecei o ciclo. Essa semana já devo ultrapassar os 100 quilômetros, semana que vem também. Mas é isso, de uma forma um pouco mais consciente, mais tranquila, sem ter muito essa pressão ou qualquer coisa do tipo. Mas também quero experimentar, e acho que a grande mudança é essa dobra, que acho que são coisas que pessoas fazem, né? E eu sempre fui muito curioso também para entender como seria isso na prática. Então, eu tenho feito, né, a ideia é fazer as segundas e quartas-feiras, que são os dias em que eu faço os treinos mais difíceis, justamente para ser um fator que vai até, de certa forma, regenerar e eliminar um pouco da fadiga desses treinos para o dia seguinte. Então, quero ver como é que vai ser aí. Enfim, ainda não tenho propriedade para falar, mas eu tô curioso, tô ansioso, assim, tô com vontade, assim, sabe? Não é algo que eu tô, nossa, não sei como vai ser, nossa, o que vai acontecer comigo. Então, tô Não tranquilo. está sendo algo penoso. Exato. Sobre as dobras, a gente tem que fazer um episódio sobre isso, acho que vale. Mas assim, tem algumas coisas que sobre você fazer 2 corridas no mesmo dia que são contraintuitivas, né? A pessoa Sim. pode olhar e falar assim, nossa, 2 corridas no mesmo dia. Mas aí você falou, né? Você acabou de falar ali, você estava fazendo 120, né? 120 quilômetros. Isso. Se você fazer isso em 6 treinos, é o que você falou. Você tem que fazer 20 quilômetros por treino, né? É pesado. Quando Exato. você pensa em dobra, né, é completamente diferente você fazer 20 de uma tacada só do que você fazer 16, depois só complementar 4, ou fazer 15 Perfeito. e depois soltar 5. Né? E isso é muito interessante, que eu tava vendo um vídeo do Steve Magnus, que é um cara que eu tenho acompanhado, que eu tenho aprendido bastante, inclusive estou lendo o livro dele, ele fala bastante sobre isso da dobra. O The Science of Running, é um livro desse cara, é super legal. Ele fala que muitos corredores que se lesionavam ao subir o volume, correndo uma vez por semana, por dia, ao fazer a dobra ele diminui a incidência de lesão. E quando você acompanha assim biomarcadores de síntese muscular e tudo mais, 2 corridas às vezes libera mais esses biomarcadores. É claro que a gente está falando de biomarcadores, isso é diferente de falar de performance de fato, do que você fazer uma corrida inteira, né? É mais ou menos assim. Você fazer uma corrida, sei lá, uma paulada de 20 quilômetros todo dia, seu corpo entra num estado de alerta e fala assim, cara, o que está acontecendo? Ele não consegue absorver aquilo e muitas vezes ter o benefício, né, a adaptação daquele treino. Ao você fragmentar, você tem uma pancada um pouquinho maior, geralmente de manhã, e uma pequena à tarde. E você estimula 2 vezes, né, a adaptação muscular e cardiorrespiratória. Então, assim, é tudo meio no campo teórico, mas é outra coisa, né, Barda, que é muito comum lá fora e raríssimo no Brasil, assim. Sim. Lá fora você vê, o cara é youtuber, o cara tá... Às vezes o cara nem tem um tempo absurdo e ele, não, tô aqui fazendo minha segunda corrida do dia e é super normal, assim. É uma coisa bem, bem curiosa, assim. É realmente pouco utilizado. E eu mesmo tenho muita curiosidade de algum dia na minha vida, em algum momento, né? Talvez sair com um filho um pouco maior, assim, que eu tiver mais tempo, eu pensar numa coisa dessa. Inclusive, Barda, eu queria fazer aí uma pergunta subsequente Claro. sobre a sua... Você falou, tô com tempo e tal. Você ainda tá trabalhando full time e treinando? Ou você conseguiu já... tá trabalhando full time? Porque eu acho que... Tô fazendo essa pergunta porque é importante para as pessoas entenderem, né? Porque assim... Hoje mesmo, cara, eu atendi um paciente, voltei, fui corri na loucura, voltei correndo para casa, tomei um banho e tô aqui. E depois vou ter que trabalhar de novo. Então, assim, é correria, né? E aí a pessoa fala, mas 2 corridas no dia? Então, só pra gente entender aí. Claro. Não, então, atualmente eu tô numa transição, assim, né? Então, eu saí do emprego que eu tava em dezembro, né? Fiquei 5 anos e meio na mesma empresa. E aí vou iniciar até o final do mês num outro lugar. Estou empreendendo com outros amigos, né? Até no ramo de esporte. Acho que é importante depois eu vou mencionar tudo certinho nas redes sociais, explicar o que a gente está fazendo. Mas é um momento transitório, né? Eu sei também que eu não sei como é que vai ser isso na prática depois que eu voltar a trabalhar full time. Mas tirando esse mês de janeiro, sempre eu conciliei
com o meu trabalho, sem ser só a criação de conteúdo, e eu nunca tive só o intuito de ficar na criação de conteúdo, até porque eu sei que a longo prazo acho que não é muito sustentável. Enfim, acho que é uma discussão também diferente, mas de certa forma eu nunca vou só criar conteúdo, né? Então, eu digo isso porque é isso, eu quero ver como é que vai ser depois que eu voltar, tudo mais. Mas é isso, também eu acho que a questão de organização da rotina, né? E em relação às pessoas que estão comigo, né? Digo, no trabalho, sempre a primeira corrida eu vou fazer de manhã, a segunda corrida eu vou fazer no final do dia, sabe? A gente está falando de uma corrida de 30 minutos. Às vezes é um negócio que você consegue encaixar, não precisa ser necessariamente no final do expediente. Então, acho que eu tenho um pouco dessa flexibilidade, vou ter para conseguir manter isso, né? Mas, obviamente, eu quero ver como é que vai ser na prática. Mas, obviamente, é penoso, é difícil, sempre foi complicado, assim, né? Conciliar as duas coisas, mas eu sempre tento livrar o treino de manhã e aí depois, enfim, incrementar algumas outras coisas, que são essas coisas que eu falei de fortalecimento, própria liberação, e aí vai manejando como consegue, né? Eu falo sempre que eu valorizo muito o atleta amador, né, de qualquer modalidade, né, porque o profissional está 100% dedicado àquilo, né, é a vida dele, a profissão dele. Agora, o amador não, né, independente de quantas vezes treina na semana, né, e quando a gente fala de uma rotina assim tão extenuante quanto a do João, é um baita de um desafio, né, encaixar assim. Então é isso, um passo de cada vez. Agora o Barda está nesse período de transição, então testa essa corrida dupla. Depois, quando já estiver ali 100% focado nessa carreira de empreendedor, né, ver se continua fazendo sentido, se não, como o corpo respondeu. É uma coisa de cada vez, né? As Isso. coisas vão se encaixando. Eu não quero sofrer por antecipação também, porque se eu fizer isso, eu sei que vai ser difícil, assim, de imaginar como é que vai ser. Mas o lugar que a gente vai trabalhar, teoricamente, em alguns dias presencial, é do lado do Ibirapuera, então vai ter essa facilidade também, tanto de já poder tomar um banho no lugar e trabalhar, quanto depois do expediente, dar uma corridinha lá. Então, acho que tem essa facilidade também. Muito bom, muito bom. Bom, acho que cobrimos aí o principal. Queria agradecer mais uma vez a presença do Barda. Já estendo o convite para falar de Boston. A gente já tem episódio sobre Boston aqui. Até se você quiser ouvir, fica a sugestão aí. Fala Claro. bastante sobre Boston. O nosso amigo Thiago que correu e ele deu uma quebradinha em Boston. Espero que isso não aconteça com você. Ele se surpreendeu com a subida e com a descida. Imagino, A gente tem apoiadores aí que estão classificados para Boston que certamente vão gostar de ouvir esse episódio e pensar como que vai ser, inclusive vão correr com você. Né? O Antônio, Legal. vou até mandar um abraço aí, tá treinando forte. Acho que vai ter um bom desempenho, mas tá com medo do sobe e desce lá. Então, assim, Normal. Tem gente que fala que é difícil, tem gente que fala que é tranquilo, então é muito relativo, mas e ainda claro tem o que é clima, né? diferente. Ainda tem o clima, que é uma caixinha de Previsível. surpresas, né? Previsível. Então, assim, tem que ter aquela sabedoria, né? Se tem um tempo maluco no dia, que pode ser chuva torrencial, frio congelante. Calor eu acho que é menos comum, né? Às vezes pode ser um pouquinho mais quente do que o normal, mas... Sim. Enfim, pode acontecer de tudo, mas acho que é uma experiência incrível. Eu estou buscando aí minha classificação, falta muito, quem sabe um dia. Mas a gente já tá estendido o convite aí para você voltar, cara. Muito obrigado aí pela participação. É isso aí, valeu, Barda, obrigado. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez. Estaremos de volta aí depois de Boston. E parabéns pelo trabalho aí, ter acompanhado. Acho que é bem legal também vocês fugirem um pouquinho só da questão do podcast, criarem outros conteúdos que são super legais e trazem a experiência empírica de vocês, cada um na sua área. Acho que é super importante ter esse tipo de conteúdo, porque cada vez mais é raro ver isso no Instagram, principalmente, né? Boa, valeu, Barda. Então, corredores e corredoras, encontrem um motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo quilômetro 41. Até lá. Valeu. Até.